vamos dizer, editais públicos dizem respeito a políticas públicas. Talvez a nossa maior dificuldade seria encontrar os fundos públicos onde as ONGs pudessem fazer o seu desenvolvimento institucional, ou propor projetos que sejam de iniciativa dessas organizações da sociedade civil e não dentro das políticas que estão lá. Nada contra as políticas de governo, ao contrário, eu acho que tem muita gente que opera serviço e não tem problema nenhum. Acho que o belíssimo papel que as organizações, as ONGs tiveram no início, vamos dizer, do projeto com o Banco Mundial foi fundamental, e estavam operando como prestadores de serviço, apesar da autonomia que a grande maioria tem. E foi muito importante para fomentar essas organizações, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, a gente teria que pensar, né? Agora, ô Cândido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que não, você pode não gostar de ser chamado de entidade privada, mas é privada. Quem define as coisas é um grupo de pessoas, né, que são sócios da instituição, etc. Agora, ela tem uma finalidade pública. Ela não presta, vamos dizer, não cobra o seu serviço, não acumula renda, não tem lucro, etc., etc. Mas o fundamental é a sua missão. Para mim, o que dá o sentido de público é a missão. E, para mim, missão é justamente a garantia de direitos. É constituir direitos e pensar em desenvolvimento. Esse é o marco. Claro que para outros pode ser. Agora, não tem muito jeito. Eu vejo pela minha organização. Quem toma as decisões lá é um conjunto de pessoas, né, de maneira privada. Claro que com a missão pública, né, com o foco no público. Então, eu acho que tem uma contradição mesmo aí, mas como solucionar, não sei. Temos opiniões diferentes nisso. Em relação ao Paulo, eu realmente não sei te responder. Não, acho que não é o caso de responder aqui na mesa. Talvez você possa buscar isso, talvez nos grupos de trabalho, ver como é que isso vai se resolver. Em relação às OCIPs, desculpa, é Oscar? Não. Heitor? Bom, não são só os OCIPs que estão sofrendo bullying, né? Vamos dizer... Acho que um conjunto de organizações tem sido... Mas algumas são generosas com as OCIPs, né? Por exemplo, a Veja dessa semana, né? Bom, obrigado. Agradeço muito e acho bom trabalho para todo mundo que permanece até o fim. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Doug? Thank you. 2 comments. I'm a practical person, and addressing the point about private versus public, as a practical lawyer, actually, again, it's not very complicated. At the bottom, international law and most constitutions enable people to associate for almost any purpose. You can't violate national security or public health, very limited exceptions. So if people want to gather together and associate in order to play cards every Friday, they can do that, or to play football, they can do that. And provided that they don't get any tax benefits or government funding and so forth, there's basically no reporting, no accountability, and the state has very little interest in that. Now, even if there's a group that gets together and says, we want to promote human rights, but we're not going to get any tax benefits, government money, and so forth, the same rule applies under international law. Whether or not you consider the activities to be of public benefit or not, that very functionally, what one says is you have the right to associate, and there can't be any interference except under very limited grounds, and reporting and accountability is deemed to be an interference. Now, let's build out the framework. There's a group that wants tax benefits. Well, then there's a societal discussion about what the trade-off is for tax benefits, and it's usually that you're doing certain kinds of activities that will be classified as being in the public benefit, fair enough. Or you're receiving government funding. But there needs to be proportionality between the benefit that's given to the organization and the reporting that's required. And we can share with you very concretely how proportionality plays out
in practice. Final point, the question about, and it's very interesting if I understood the translation correctly, are we talking about public money or government money? And that's a very interesting conceptual discussion. And in a number of countries in Europe where we're working, they actually conclude it's the public's money, that the government holds it in trust for the people. How does that play out in practice? A number of countries have actually created a system where the taxpayers can allocate 1% of the taxes they otherwise would pay to the government. So it costs them nothing. It's literally the tax base. And you can give that money to certain kinds of organizations. Now, one might say, well, that's crazy. Why do they do that? One reason they do it is because it increases tax compliance, because people see that money is being used for things that they care about. But the second reason is this theoretical reason, which they say, at the end of the day, for a small amount of the tax base, it's actually the public's money. And let them decide where it goes and where it flows. So thank you for raising those questions. Minuto só a respeito da questão que o Cândido levanta sobre. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre representatividade e legitimidade. Acho que isso é extremamente importante, porque algumas organizações conseguem ter representatividade e legitimidade ao mesmo tempo. Então, organizações que têm um conjunto grande de pessoas que contribuem, como a Anistia Internacional, ou como o Greenpeace, ou como uma série, elas juntam a representatividade à legitimidade que é dada pelo fato de ele trabalhar sobre direitos. O que dá legitimidade é o fato de trabalhar por direitos, que está lá, reconhecido, etc. E aí pode ser 1, 2, 5, 10 pessoas. O número não importa nisso, o que importa é a missão. Desculpa, mas esse comentário. Obrigada, Sérgio. Bom, vamos fazer uma rápida pausa agora. Em 10 minutos a gente volta, que a gente tem uma questão de voo para o próximo painelista. Então, as recepcionistas vão indicar o lugar do coffee break e já voltamos. Tem coffee break? Vamos retomar. A gente vai dar início agora ao segundo painel. Sobre relação de cooperação entre Estado e sociedade civil. Bom dia a todos. Para mim é uma honra participar desse processo, começar num debate que é tão caro para nós, como a gente costuma dizer. E é uma honra estar assessorando o gabinete do ministro Gilberto Carvalho nesse processo do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Como disse a ministra Miriam Belchior ontem, na abertura desse seminário, muitos dos quadros hoje do governo vêm da sociedade civil e eu me somo ao governo nesse contexto. Muita gente aqui me conhece, e, para quem não me conhece, eu reafirmo o meu compromisso de continuar tentando intervir positivamente nesse processo de consenso, de pactos, buscando premissas e fundamentos comuns, que é o que nos une aqui hoje. Agradeço a equipe da Secretaria-Geral, em nome da Maria Vitória Hernandes, chefe de gabinete, e a todos que estão me acolhendo e me apoiando, especialmente pela confiança que está sendo depositada nesse processo. Ao meu lado, eu tenho aqui Eduardo Sazzi, à direita, e o Rubem Fernandes, à esquerda. Pessoas que vieram de longe para contribuir, então, também gostaria de registrar o agradecimento aos palestrantes internacionais, especialmente ao Doug, à Adriana e ao Rubem Fernandes, mas também a todos os outros que vieram de fora e estão aqui nos compartilhando e nos apoiando nesse processo.
Eu tive a oportunidade de estar presente no primeiro Global Forum da sociedade civil na Turquia, em 2005, e esse ano também, de novo, na Suécia, em 2011. Nos dois também o Eduardo Sazzi estava presente, nesse último a Joana foi representando a Secretaria-Geral. E poder trazer experiências internacionais nos ajudam a inspirar e a criar a nossa revisão, a nossa avaliação e o nosso próprio modelo. Então, esse é um processo que não se inicia agora, mas que ganha um novo canal de diálogo importante. Eduardo é advogado, professor de Direito das Organizações da Sociedade Civil, na Fundação Getúlio Vargas e na Fundação de Administração da Universidade de São Paulo, e é consultor emérito do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, para quem eu passo a palavra. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. Eu agradeço ao governo federal a oportunidade de estar aqui falando com vocês e agradeço a presença de todos vocês nesse evento. Realmente é uma coisa muito importante para o nosso país termos um debate sobre a forma de aprimoramento das relações entre o Estado e a sociedade civil. Agradeço também aqui ao Rubem pela gentileza de ter me deixado falar primeiro. Eu estou um pouco premido com horários por conta de compromissos assumidos em outra cidade. E vou focar a minha intervenção a respeito no que seria um novo modelo de cooperação entre o Estado e a sociedade civil. Vou começar fazendo dando um panorama dos instrumentos de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil hoje vigentes. Depois vamos discorrer sobre o porquê da legitimidade das entidades sem fins lucrativos de interagir com o Estado na esfera pública, para depois focarmos um pouco mais no que seria um processo, ou as nossas ideias para um processo de revisão ou de aprimoramento, ou até de reafirmação de instrumentos que já existam, né? Hoje, o grande instrumento de relação entre o Estado e a sociedade civil organizada é o convênio. O convênio é um documento muito atípico, né? Porque ele não é regulado adequadamente. Mas a origem do convênio, eu reputo a própria cooperação entre os entes federativos, né? Porque, como Estado, União e município têm competências concorrentes em uma série de áreas, né, os convênios surgiram lá atrás, muitos anos atrás, como instrumento de coordenação dessa integração. Lidando com esferas de governo, era um instrumento que privilegiava a integração de esforços e não transferências de recursos, porque cada um tinha seu pessoal e cada um tinha sua fonte de recursos. Então, eram instrumentos que começaram sem envolver dinheiro. Quando o Estado expande o convênio para as organizações da sociedade civil, nós temos as dificuldades inerentes à adaptação de um modelo jurídico concebido para uma realidade para uma segunda realidade. Se nós olharmos a forma como o Estado brasileiro se relaciona com a sociedade civil, e não apenas entidades sem fins lucrativos, nós temos, por exemplo, a Lei 8666, que trata dos contratos administrativos. Então, quando o Estado quer comprar um serviço, ele usa a Lei 8666. Pouco depois disso, nós tivemos o contrato de gestão, né, sendo introduzido pela Lei Federal 9637, das organizações sociais, e que, nesse contrato, o Estado se propõe também a contratar serviços contínuos, mas uma forma de gestão de um equipamento público pré-existente. A lógica era essa. Existia um hospital, um museu, um centro de pesquisa, e este equipamento público seria gerido por uma entidade privada por meio de um instrumento chamado contrato de gestão. Mas também nós estamos lidando com situações de serviços contínuos. E o terceiro instrumento criado pela Lei 9790 é o termo de parceria,
com as organizações da sociedade civil de interesse público. Então, nós temos 3 instrumentos de relacionamento contratual que são definidos em lei, né? O contrato administrativo, o contrato de gestão, o termo de parceria. E o convênio? O convênio não é definido em lei. A base do convênio, se nós levarmos em conta o próprio entendimento do Tribunal de Contas da União, é uma referência de passagem no artigo 116 da Lei 8666, em que diz que aplicam-se no que couber as disposições dessa lei a, entre outros, convênios. Então, nós temos, talvez se nós pensarmos na fundamentação legal desses 4 instrumentos, do contrato, do termo de parceria e do contrato de gestão, nós temos que o convênio tem uma situação inferior. E eu até ouso dizer que uma situação que dificilmente passa isoladamente pelo crivo do princípio da legalidade, tal como ele é considerado pela doutrina de direito administrativo brasileiro. Se nós partirmos das definições, né, do princípio da legalidade na doutrina do direito administrativo brasileiro e colocarmos o convênio, né, compará-lo com este princípio, nós veremos que ele tem severas deficiências, porque ele não é regulado em lei. Tanto é que todos nós nos reportamos, inclusive os órgãos de controle, a uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Mais recentemente, né, nós tivemos os decretos relativos ao SICONV, inclusive esses últimos 3 decretos que a presidenta Dilma editou sobre o assunto. Mas o fato é que ele não tem base legal relevante, né? Mas ele está aí e ele é utilizado por todas as esferas de governo, de todos os espectros políticos. Se tivéssemos um governo do PSOL ao Democratas, se eu pegar o espectro político dos nossos partidos, todos eles usariam convênios. Então, é um instrumento que não é ideologizado, digamos assim. Não é um instrumento que um partido usa mais do que outro. Todos usam, né? Em todas as esferas de poder, né? Mas por que ele cresceu? Ele cresceu por conta de um outro marco regulatório, da coexistência de outros 3 instrumentos extremamente importantes, que é a própria Constituição Federal, que assegurou uma série de direitos, né, ao cidadão. Então, obrigou o Estado a agir em uma série de áreas. Nós tivemos, com a Constituição de 88, uma inequívoca expansão das áreas e das atividades que o Estado deve prover. O caso mais emblemático é a universalização do sistema de saúde, mas temos outros também, né? Soma-se a isso o Estatuto do Funcionalismo Público, que, com pequenas variações, assegura que o funcionário, na inatividade, quando se aposenta, recebe salário equivalente ao que recebia na atividade. Sabemos que ocorreram alterações ao longo do tempo, mas a ideia geral é que a aposentadoria do servidor público é muito boa, é quase igual à remuneração que ele tinha quando exercia atividade pública. E, por fim, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que os níveis de governo não podem gastar mais que um certo percentual em pessoal ativo e inativo. Então, numa situação hipotética, e no meu entender, cataclísmica, né, que todo o serviço público do Estado se aposentasse, nós teríamos muito pouco limite na Lei de Responsabilidade Fiscal para contratar novos servidores, porque grande parte da folha estaria sendo paga custeando inatividade, né? Mas, mesmo assim, o Estado teria os seus deveres. E aí a gente tem a interação com a própria sociedade civil. Por quê? Quando nós olhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos ver que, até para efeitos de contratos e terceirização de mão de obra, ou seja, a substituição de servidores e empregados públicos, mesmo esses valores serão contabilizados como outras despesas de pessoal, ou seja, estarão dentro dos limites. O Estado não poderia, então, fazer uma terceirização usando o contrato da Lei 8666. Porque, se o fizesse, estaria
né, também dentro do mesmo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o convênio surge com uma panaceia para o próprio Estado, na medida em que os órgãos de controle não reconhecem as terceirizações feitas por convênios como algo abrangido pelo mesmo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o convênio é um instrumento conveniente para o próprio aparato público deixar de cumprir limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que esse sistema tende a crescer, porque as aposentadorias tendem a aumentar e os limites de arrecadação já percentualmente estão em níveis para lá de aceitáveis, nós temos um cenário em que a integração de operações entre a sociedade civil e o Estado só tende a crescer, ano após ano, inexoravelmente, no meu entender. A não ser que nós tenhamos grandes mudanças nesses 3 marcos regulatórios, que acho extremamente difícil que isso venha a ocorrer, porque não vai se mudar a Constituição, não vai se mudar a aposentadoria do servidor público para cair no limite da iniciativa privada, e muito menos vai se mexer na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que conseguiu fazer com que o Brasil se preparasse razoavelmente para essa crise, para reduzir o seu nível de endividamento, né? Agora, se nós temos essa legitimidade, quer dizer, esse instrumento, por que a escolha das organizações da sociedade civil, né? Por que elas? Por que elas têm que cooperar com o Estado? A justificativa legal fundamental disso é a Carta das Nações Unidas, né? Porque a Carta das Nações Unidas, quando discutiu sobre o Conselho Econômico e Social, definiu que o Conselho Econômico e Social, nas áreas de sua competência, que são aquelas competências típicas do terceiro setor, estabeleceria instrumentos de consulta com organizações não governamentais. Foi a Carta da ONU, o primeiro instrumento jurídico de alcance mundial, sabemos, que referenciou o que é a expressão organização não governamental. Mas, ao fazê-lo no contexto da Carta da ONU, ele definiu também que a esfera pública era legalmente maior que a esfera estatal e que caberia ao Estado interagir com a sociedade não como um favor, mas como um direito da própria sociedade, por meio de outros instrumentos de articulação que não os representantes eleitos pelo Estado democrático, como o Congresso ou o próprio chefe do Executivo. Então, nós temos aí a legitimidade jurídica, né, de por que interagir com organizações não governamentais na esfera pública, que, obviamente, foi incorporado à Constituição brasileira também, quando, em uma série de políticas públicas, foi definida a participação da sociedade civil, né? Essa participação da sociedade civil se dá tanto em questões de definição de políticas públicas, como de monitoramento de políticas públicas e também de regulação de políticas públicas. Casos mais emblemáticos são na área do meio ambiente, onde o Conselho Nacional de Meio Ambiente edita resoluções que restringem o licenciamento ambiental do IBAMA, que afetam, inclusive, grandes projetos estruturantes do Estado, como a usina de Belo Monte, que teve retardamento do processo de licenciamento por conta de adaptação a resoluções do CONAMA, que tinham regras definidas com participação paritária da sociedade civil, né? Então, nós temos aqui que a cooperação entre Estado e sociedade civil nessas várias instâncias governamentais, ela se dá pelos conselhos de política pública, só que sabemos que todos eles são assimétricos. O poder que a sociedade civil tem no Conselho de Meio Ambiente, ela não tem, por exemplo, no Conselho de Saúde, ou no Conselho de Educação, ou no Conselho de Assistência Social, a ponto de definir normas que vinculam a própria administração do Estado. Agora, os conselhos são elementos de cooperação, são foros de cooperação entre Estado e sociedade civil. Mas também nós temos aqueles instrumentos contratuais que eu citei no começo. Nós temos o convênio, nós temos o termo de parceria, nós temos o contrato de gestão e nós temos o contrato administrativo. Na minha opinião, toda vez que a cooperação implicar na prestação de um serviço contínuo, de duas uma,
ou o Estado lança a mão de um contrato de gestão ou lança a mão de um contrato administrativo. Não poderia o Estado se valer do convênio para a prestação de serviços contínuos. E isso nós temos todo o Sistema Único de Saúde baseado nisso. O grande problema, e aí nós temos uma questão que eu considero ardilosa, é que, ao Estado adotar o convênio na relação de prestação de serviços contínuos por uma organização da sociedade civil, ele afasta a sua obrigação de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, isso permite que o Estado compre serviços a preço de custo, ou pior, abaixo do custo, sem que tenha a obrigação legal de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Né? Então, em troca do canto da sereia de não fazer uma licitação, que o contrato administrativo exige, como regra geral, nós sabemos que tem situações de dispensa e inexigibilidade, mas regra geral exige. Em troca do canto da sereia de não licitar, ele coloca a entidade numa situação em que ela é obrigada a operar a preço de custo ou abaixo de custo, e, além disso, se submeter a um processo de prestação de contas cada vez mais burocrático. Né? E, ao fazê-lo, burla também o limite da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, nós temos aí o convênio como um instrumento de desvio, né, no meu entender, de conduta do agente público. Né? Porque ele deveria licitar, deveria usar contratos de direito administrativo, fazendo licitação para a seleção das entidades, e deveria assumir o compromisso de mantença do equilíbrio econômico-financeiro, que dá às empresas que têm contratos administrativos, inclusive, o direito de recorrer ao judiciário para o restabelecimento dos seus preços. Né? Por isso, para essas situações, o convênio tem que ser abolido, ele tem que ser extinto para essas situações. Mas também, em que outras situações o convênio poderia permanecer? Numa situações de relacionamento com entidades da sociedade civil que não envolvam prestação contínua de serviço, desenvolvimento de políticas públicas, experiências, né, trabalhos de advocacy, construção de direitos, aquelas coisas que há um interesse público manifesto, mas que não há aquela prestação de contínuo de serviço tão objetivo. Aí, eu chamo a atenção para o termo de parceria, que já é um instrumento que existe no nosso ordenamento jurídico e que prevê uma série de instrumentos de controle, também sobre a organização e também, especificamente, sobre o contrato, sobre o instrumento em si. Né? O elemento mais importante, no meu entender, do termo de parceria é o envolvimento daqueles próprios conselhos de política pública. Né? Então, quando o Estado faz um relacionamento, estabelece um relacionamento com uma entidade privada em prol de uma causa de interesse público, ele também se submete ao controle e ao acompanhamento do próprio Conselho de Política Pública daquela área. Isto é, claramente, um modelo muito mais republicano, muito mais publicista, né, de relacionamento, do que a escolha da entidade por uma deliberação exclusiva de gabinete, sem envolvimento do Conselho. Ao se privilegiar o modelo atual de convênio, em que o relacionamento se dá exclusivamente entre o ordenador de despesa, entre o ministro, que seja, e uma entidade privada, nós estamos mantendo um regime construído no autoritarismo em que a sociedade civil pouco importava, em que o Conselho de Política Pública pouco importava, porque eles não existiam. Nós perpetuamos a mesma conduta de clientelismo e não só de clientelismo, mas também de desconsideração da sociedade civil. Porque existe um Conselho de Política Pública naquela área. Nós temos vários Conselhos de Política Pública no país, em nível federal. São mais de 20. Alguns definidos na Constituição, com base na Constituição, outros com base em leis ordinárias. Mas nós temos conselhos em todas as áreas. Né? Por que não envolvê-los? Porque isso é uma restrição, sim, do poder do ministro de Estado, que deverá se submeter ao controle de um conselho.
As suas contratações vão passar pelo Conselho. Então, uma redução do poder do ministro. Mas uma redução do poder do ministro em benefício da democratização, da ampliação da participação da sociedade civil nesse processo de escolha. Né? Então, essa é uma questão extremamente importante, né? A ser considerada no próprio debate do que seria a mudança desse ambiente normativo, né? Como aumentar a participação social. No meu entender, extinguindo o convênio. Simplesmente. Se extingue o convênio. Convênio é exclusivamente para relacionamento entre níveis de governo. Relacionamento com sociedade civil é prestação de serviços contínuos, contrato administrativo. Prestação de serviços contínuos gerindo o equipamento público, contrato de gestão. Outras situações envolvendo a sociedade civil, né, que não são essas duas, o termo de parceria. Claro, esses instrumentos podem ser aprimorados? Podem ser aprimorados, mas eles existem. Né? Por isso, um novo marco regulatório não implica necessariamente de criar mais um instrumento, e sim de aprimorar o que já existe e evitar o mau uso do convênio. Porque, sim, os convênios estão sendo mal usados. E a insegurança jurídica decorre da falta de suporte legal do que é um convênio. Os convênios são citados referencialmente em outros instrumentos. Né? São citados de passagem. Na Lei 8666, de passagem, na LDO, de passagem, várias outras leis de passagem. Mas se você estudar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, você vai ver que o Tribunal de Contas da União ancora o convênio no artigo 116 da Lei 8666. E que diz, aplicam-se no que couber, e essa é a expressão infernal. Esse é o lado 666 da lei. Né? Esse é o lado 666 da lei. Aplica-se no que couber. Por que isso? Porque a insegurança jurídica está nisso, na ausência de um regime jurídico definido. Então, o ministro de Estado pensa de um jeito, a assessoria jurídica do Ministério pensa do mesmo jeito do ministro, normalmente, né? O que é bom. Aí, isso vai para a CGU, que é do Executivo, mas pensa com variações. Aí vai para o Tribunal de Contas da União, que é vinculado ao Legislativo, que também pensa com variações, inclusive por meio dos próprios ministros. Né? E se não bastasse, temos o Ministério Público Federal para pensar num outro terceiro modo, sobre o mesmo fato. Né? E aí nós temos aquelas expressões como documentação baseada, aliás, despesa baseada em documento idôneo. Né? Aí nós temos as diferenças. Né? As entidades privadas administram aquilo levando em conta o quê? O regulamento de imposto de renda. Ou seja, o que seria considerado despesa dedutível? Que tipo de informações teriam que constar naquele documento para ser considerado despesa dedutível para efeito de legislação de imposto de renda? De uma pessoa jurídica de direito privado. Só que aquele sistema não é exatamente igual, existe muita convergência, claro, mas não é exatamente igual ao que se considera de despesa dedutível para efeito de prestação de contas de convênio. Né? Ou de termo de parceria, ou de contrato de gestão. Então, essa diferença de regimes cria insegurança. Né? Nós não temos uma definição precisa de uma série de coisas. Nós não temos nem manuais de prestação de contas específicos que digam, se eu fizer de acordo com o manual, minha prestação de contas será aprovada pelo Ministério e ninguém, nem o Ministério Público Federal, vai reclamar daquilo. A gente pode garantir o Ministério, talvez a CGU, talvez o TCU, mas dizer que o Ministério Público Federal não vai questionar é impossível. Né? Mas é um caminho, né, de construção. Uma outra questão que nós temos é, bom, será que nós podemos avançar na forma de escolha da entidade sem fins lucrativos? Né? Porque nós sabemos que o contrato de gestão, pela Lei 9637, inclusive pelas leis de OS estaduais, e elas estão em quase todos os estados da federação e quase todas as grandes cidades do país. Então, o modelo de OS, ele se estabeleceu no país. Né? Nós temos que considerar isso como um fato. Nós, advogados, às vezes temos uma tendência de discutir o direito a partir das perspectivas puramente acadêmicas, o que é bom. Nós somos operadores de uma ciência, e toda ciência tem o seu processo, né, de estudo. Mas também, quando nós lidamos com a realidade social, nós também sempre temos que chamar atenção ao realismo.
né? Quer dizer, o modelo de OS está estabelecido no país inteiro. Podemos revogá-lo inteiro? Né? Podemos falar não queremos mais? Extremamente difícil, porque ele está no país inteiro, né? Nos níveis estaduais e municipais. Então, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do processo está em discussão, nós ainda teríamos o fato de como lidar com isso. Qual seria a modulação que o Supremo daria ao assunto, né? Mas nós temos esses instrumentos. Mas o contrato de gestão não prevê um processo seletivo ampliado. O termo de parceria sugere um processo seletivo, mas não obriga. Já foi um avanço com relação ao convênio, que nem sugerido era, né? Podemos avançar nesse processo? Podemos, porque esse é o momento. E eu digo o seguinte, quem é que administra o recurso público? O ordenador de despesa. Aliás, desculpe. Quem é o responsável, vou reformular a questão. Quem é o responsável pelo dispêndio do recurso público? O ordenador de despesa que assina uma ordem para transferir o recurso do erário para uma iniciativa privada? Ou é o gestor da entidade privada que pega os recursos e gasta com outras entidades privadas? Os puristas poderão dizer, a ONG também é responsável, que o dinheiro é público na origem. Mas e o ordenador de despesa? Ele que tomou a decisão principal do gasto. Se eu estou questionando os R$500 de gasto de uma nota fiscal da ONG, aquilo decorre de uma decisão de R$1 milhão de desembolso do ministro. Ele liberou no atacado. E eu estou questionando no varejo. E aí vem a questão, qual é o nível de responsabilização ao ordenador de despesa? E como eu posso dizer que ele, como ordenador de despesa, atuou como todo homem ou mulher, no caso, todo homem ativo e probo empenha no desenvolvimento e na gestão dos seus próprios negócios. Um conceito que estava na Lei 86, estava na Lei de Sociedades por Ações e que agora foi incorporado no Código Civil nas relações privadas. Como que podemos dizer que aquele gestor está tendo a diligência necessária para fazer a liberação dos recursos? Né? Esse é um aspecto a enfocar. A ênfase, no meu entender, tem que ser também no processo de escolha pelo governo, que até hoje, pelos convênios, é uma decisão discricionária, sem justificativas públicas, do ordenador de despesa. Ela não é uma decisão republicana. Ela não é uma decisão que leva em conta a sociedade civil. É uma decisão de um Estado forte, centralizador e autocrático. Esse modelo não coaduna mais com o Estado democrático de direito em que nós vivemos. Esse modelo tem que ser banido, né? Também nós sabemos que excesso de burocracia pouco resolve para controle público também. Nós temos que ser inteligentes na burocratização. A burocracia é boa, ela cumpre o seu papel, mas se ela caminha para a estupidez, se ela caminha para o excesso de controle irrelevante, nós temos que tomar cuidado com ela. Porque a melhor forma de você esconder uma agulha é jogar um monte de palha em cima, né? Então, se nós pedimos informações que não são necessárias para a própria análise, nós perdemos tempo processando informações desnecessárias, enquanto as informações relevantes são escondidas ou não são perguntadas. E aí, na questão da cooperação entre o Estado, nós caímos necessariamente nos processos de relatórios e prestações de contas, né? Por que uma entidade é sem fins lucrativos? Porque ela aplica os seus recursos na sua atividade finalística. Quem tem responsabilidade para suspender a isenção ou imunidade? A Receita Federal. O que o relatório da Receita Federal pergunta sobre a aplicação de recursos na atividade fim? Nada. A declaração de imposto de renda nada pergunta. Ou seja, o órgão de controle recebe um conjunto de informações que é irrelevante para ele assegurar as condições de isenção ou imunidade. Um relatório que serve para nada. Se nós pensarmos no processo de prestação de contas da Autoridade Pública Federal e das OCIPs no CNES, pensando nas OCIPs, né?
Para se manter, a OCIP é obrigado a ter regras necessárias e suficientes para evitar conflito de interesse na tomada de decisão. O que o relatório pergunta sobre isso? Nada. Né? O relatório diz, para se manter, a OCIP é obrigado a seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O que a prestação de contas pergunta sobre isso? Nada. Né? O relatório, para ser OCIP, tem que ter conselho fiscal. O que o relatório pergunta? Pergunta se tem conselho fiscal. Aí alguém diz, temos. O que o conselho fez de operação, de fiscalização? Nada. Ou seja, a própria concepção do relatório, ela não foca na essência. O que é fundamental para assegurar aquele status? Se eu sou sem fins lucrativos, eu tenho que trabalhar questões de distribuição de dinheiro. Se eu tenho que aplicar na minha atividade fim, eu tenho que perguntar tudo isso. Ou seja, os relatórios também têm que ser totalmente reformulados e não é fazendo puxadinho, é demolindo os relatórios e fazendo a partir das necessidades. Quais são as exigências para ser considerado sem fins lucrativos? Tais, tais e tais. Vamos montar o relatório a partir delas. Quais são as exigências para ser OCIP? Tais, tais e tais. Vamos montar o relatório a partir delas. E aí, se esse relatório ficar bom, pare nisso. Não se exija mais coisas. Porque vai estar apenas se jogando palha em cima da agulha. É muito mais fácil achar uma agulha na caixinha de agulhas. Né? Então, vamos olhar apenas essas coisas. Como ontem estava falando com o meu amigo Paulo Haus, que todas as leis sempre tem uma parte criminal no Brasil, ultimamente. Né? Então, também não podia deixar, só para finalizar meus 2 últimos minutos de intervenção, de falar sobre algum aspecto criminal. Né? Se o nosso Estado é cartorial e exige papelada, e carimbo, então nós podíamos colocar a burocracia a favor do erário. Né? E eu sugiro, né, avaliar a extinção da prescrição das penas antes do trânsito em julgado, de sentenças finais, em ações penais que versam sobre improbidade administrativa e corrupção ativa e passiva. Pelo menos assim a burocracia trabalha a favor do erário. Todos nós estamos, né, assustados com a perspectiva dos mensaleiros, né, depois de um processo extremamente complexo, não serem condenados, porque já houve extinção da punibilidade. Então, poderíamos fazer isso? Se perguntarmos para os criminalistas, eles vão falar não, é óbvio. Porque o criminalista é remunerado para assegurar que o cliente não é preso, seja pela inocência, seja pela prescrição. O criminalista nunca vai falar sobre isso. Nós temos que falar sobre os constitucionalistas sobre esse assunto. Né? O que a extinção da prescrição das penas antes do trânsito julgado violaria um direito de ampla defesa? Eu acho que não. Violaria um direito humano? Não. Você teve seu devido processo legal, mas foi preso e condenado. Aliás, condenado e preso. Né? Porque normalmente a gente prende e não condena, e quem condena não prende. Né? Se isso não fosse possível, alternativamente, e aí, desculpe a minha inovação, poderíamos definir os crimes de improbidade administrativa e corrupção ativa e passiva como crimes hediondos, por conta da sua gravidade acentuada para a sociedade em geral. O crime hediondo, claro, começa com os crimes contra a pessoa, mas são aqueles que trabalham a questão do impacto na sociedade como um todo. Né? Temos lá o genocídio, né? Nós temos o racismo, mas também que impacto nós temos na sociedade por conta da situação epidêmica da corrupção. Né? Então, poderíamos avaliar isso. Nós temos que inovar, sim, mas nós temos que inovar privilegiando relações republicanas, não decisões de gabinete, e principalmente no Estado Democrático de Direito. Obrigado. Alô? Obrigada, Eduardo. O Eduardo precisará sair ao 12h30, porque ele tem um voo para voltar para Curitiba. Então, o próximo palestrante, o Rubem, permitiu que, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele agora, 2 ou 3 intervenções, para a gente já fazer o debate com ele, depois ele vai embora e a gente vai passar a palavra para o Rubem. Pode ser esse acordo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vera?
Bom dia, professor Eduardo. Meu nome é Tarso, sou de Curitiba, da Universidade Positivo. Professor, eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas para o senhor. Uma, o senhor falou bastante sobre as organizações sociais, os contratos de gestão, né? O Supremo Tribunal Federal está decidindo se é constitucional ou não, se são constitucionais ou não as organizações sociais. O professor Carlos Aires Brito fez um voto no sentido de que acha que o Instituto não poderia ser utilizado para privatização, e sim apenas como fomento, mas ainda não tem uma decisão final do STF. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que é possível, por meio de contrato de gestão com as OS, de se repassar as atividades fim de um hospital público, ou as atividades fins, em geral, aí, da administração pública para esses tipos de entidade. E também, aproveitando, eu concordo com o senhor com relação à questão das OCIPs, né, que elas teriam que ser utilizadas apenas para fins de fomento, se pode utilizar termo de parceria com o OCIP para fazer essa contratação de prestação de serviços contínuos aí de aparelhos estatais. Obrigado. Só para ser mais rápido, vamos pegar todas as intervenções de uma vez, e aí ele responde todas as perguntas de uma vez, para a gente poder passar a palavra para o Rubem. É só um comentário rápido, só para exemplificar um pouco, talvez, quando a ciência jurídica se encontra com o mundo da vida, que ontem nós estávamos reunidos, as organizações da sociedade civil, nos preparando para esse evento, discutindo propostas, lógico, difíceis, complexas, e uma que foi uma unanimidade que nós conseguimos tirar em pouco tempo, é que a nossa proposta seria realmente extinguir e proibir o convênio como instrumento de regulação da relação da sociedade civil com o governo. Só para acentuar aqui. E nós éramos pessoas que não dominávamos a ciência jurídica, mas vivemos as agruras do convênio. Mais alguém? Bom. Bem, o termo de parceria pode ser usado para prestação de serviços contínuos, assim? Não. É outra subversão. Se existe, é subversão. Outro dia caiu sob meus olhos uma situação de um termo de parceria que previa um projeto ambiental, e o projeto ambiental consistia em varrição de rua, coleta de lixo e poda de árvores em áreas públicas. Coisas que eram regidas por contrato administrativo, né? Então, nós temos a ampla criatividade do nosso brasileiro, né, de querer distorcer as regras dentro daquele princípio do obedeço, coopero, não cumpro, né? Obedeço, mas não cumpro. Coisas da nossa Iberoamérica. Eu acho que não. Eu acho que uma prestação de serviço contínuo, de fato, não é possível fazer por termo de parceria. Agora, essa questão da terceirização, via o contrato de gestão, ela é uma situação complexa. Por que ela é complexa? Porque a Constituição também assegurou que a competência de prover aquilo não é exclusiva do Estado, né? A iniciativa privada é possível oferecer serviços de saúde, como também é possível oferecer serviços de educação, né? Então, nós não teríamos como dizer que se opera uma concessão de serviço de saúde ou uma concessão de serviço de educação, porque a Constituição assegura liberdade de iniciativa nessa área. E é justamente por assegurar a liberdade de iniciativa nessa área que tem se construído o argumento de que repassar essa operação não viola a lei de responsabilidade fiscal. Porque nós temos essa dúvida, né? Se nós olharmos as soluções de consulta sobre o assunto, né, do TCU, nós estamos vendo que está trabalhando nisso. É um processo difícil. Não vou dizer que é fácil, eu não tenho respostas a isso, estudo isso, mas cada hora você sai de um lado, cai no outro. Mas o fato é que nós temos que o Estado, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Estatuto do Servidor Público, vai cada vez ter menos mão de obra disponível, a não ser que aumente a arrecadação. E aumentar a arrecadação implica reduzir a sonegação, tem sido feito muito esforço nessa área, sem majoração de alíquotas de impostos. Os recordes de arrecadação da Receita Federal estão sendo feitos sem majoração de alíquotas de PIS, de COFINS, de imposto de renda, né? Quer dizer, o imposto de renda das pessoas jurídicas já está o mesmo desde 95. Né? Das pessoas físicas está o mesmo desde 95, né? Em termos de alíquotas. Né? Então,
não se está aumentando alíquotas, mas a arrecadação aumenta pelo crescimento da atividade econômica e pelo aprimoramento do aparato de combate à sonegação, o que é bom. Né? O que é bom. É a forma de fazer. Mas isso tem um limite. Né? E nós temos que pensar, serviços contínuos, no meu entender, teriam que ser objeto de contrato administrativo. Né? Ou, se vamos usar o contrato de gestão, que ele também passasse por um processo seletivo mais republicano, e não pela escolha do gabinete. Ou seja, poderíamos avançar. Só que o contrato de gestão ele está em níveis municipais e estaduais também. Então, nós sabemos da limitação da competência deste foro em propor uma lei federal. Né? Não vamos romper o pacto federativo e entrar de sola na gestão dos municípios e dos estados, mas nós podemos propor um novo modelo. E a primeira coisa, talvez, seria ajustar, eventualmente, as leis vigentes para dizer o que não cobre. A lei do OACIP ela trabalhou nesse sentido. Ela definiu o que poderia ser reconhecido de interesse público, mas também definiu que tipo de entidades não poderiam ser qualificadas. Né? Então, nós podemos avaliar. Será que o termo de parceria poderia também ter um adendo legislativo para dizer que situações ele não pode ser usado? Né? Talvez ajudasse. Né? Onde ele não pode ser usado. Seria um caminho. Agora, que bom saber que a ideia do convênio é distingui-lo. No meu entender, ele é extremamente danoso para as relações público-privadas. O Eduardo vai permanecer na mesa um pouco. Tem uma última intervenção na plateia, para eu passar a palavra para o Rubem. Oi, meu nome é Paula Estorto, eu sou advogada e pesquisadora da Fundação São Paulo, da PUC de São Paulo. Estamos com a missão de um edital do Ministério da Justiça, do Pensando Direito, de propor modernizações para o sistema de convênio entre a sociedade civil e as organizações e o poder público. Né? E eu também sempre me pergunto se não é o caso de extinguir os convênios, e eu estou com o desafio de propor iniciativas para modernizá-los. Né? Então, eu não resisti aqui a compartilhar um pouco com vocês uma coisa que eu concebi ouvindo a fala do Sasi, e a partir das ponderações da plateia também, da apresentação anterior do Sérgio Haddad. Eu acho que a gente tem duas formas muito claras de participação da sociedade civil com o Estado. Né? Uma que é a participação em si, que não envolve necessariamente o repasse de recursos públicos e a contratualização entre Estado e as organizações. E aí, nessa linha, a gente tem uma linha da liberdade, que é muito forte, e eu acho que algumas medidas, como a que o Paulo Haus já propõe, e, enfim, várias pessoas trabalham, seriam simples nacional para o terceiro setor, mais autonomia, a coisa da doação de pessoas físicas, e também extinguir com a impossibilidade de remunerar dirigentes, que eu acho que esse é um tema que só isso já seria um avanço tremendo, né? Porque atrapalha todas as entidades. Né? E uma segunda linha é aquelas organizações que têm o trabalho de cooperação com o poder público. E essa divisão entre aquelas que executam políticas públicas com um longo prazo e as outras que são inovações que a sociedade civil traz para serem implementadas pelo poder público, eu acho que tem uma divisão importante. E a ideia de que o termo de parceria sirva mais a essas novas tecnologias, uma nova forma de fazer a coisa pública dentro do Estado, com o apoio do Estado e das organizações. E eu penso que o termo de parceria tem uma característica também, que a primeira instância de fiscalização é uma comissão de avaliação, composta pelo governo e pela sociedade civil. E isso é um avanço enorme que eu nunca vi na prática funcionar de fato. Tive a oportunidade de acompanhar termos de parceria, mas a comissão sempre de uma forma muito burocrática. E, enfim. E aí eu queria perguntar para o Sasi um pouco se ele imagina que, para essas duas funções de prestação e execução de um serviço contínuo e o apoio a projetos e o governo recebendo projetos da sociedade num caráter inovador, mais experimental, enfim, teriam esses dois instrumentos próprios, e se a prestação de contas desses instrumentos próprios deve ser diferente.
Enfim, na medida em que o Estado conhece o indicador da política e o outro tem que ser desenvolvido em parceria. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu aviso que a próxima palestra vai ser em espanhol. Então, se alguém quiser pegar o aparelho de tradução simultânea, seria legal já o fazer para, enfim, a gente estar nos mesmos tempos. Posso complementar a pergunta? Eu estou com um tempo... A mesma pergunta. É possível? Bem, em primeiro lugar, me apresentar. Meu nome é Paulo Raus Martins, sou advogado e representante da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da OAB e amigo do Eduardo. Seguinte, Eduardo, só para complementar o que a Paula falou, não gostaria de intervir, eu achei sua palestra brilhante, tem uma série de coisas que eu gostaria até de depois relatar aqui, não vou atrapalhar a sua ida para o aeroporto, mas, seguindo a linha do Rodrigo Leite, de que no Brasil, na verdade, a gente vive um fetiche jurídico de que uma lei mais outra lei é capaz de fazer uma realidade, né? Então, a gente sempre fica pensando aqui no marco regulatório de que maneira a gente vai fazer mais uma lei para poder resolver o problema que aquela outra lei que não tinha aquilo não resolveu. Quando, na verdade, a gente não resolve, são os fundamentos da aplicação da lei, que é quem aplica. O nosso grande problema em qualquer relação que exista com transferência de recursos públicos não é sequer a questão referente, do meu ponto de vista, pelo menos, a forma como ela é passada, mas a impossibilidade de prestar contas por aqueles que não são amigos do rei. Eu gostaria, talvez, que você desenvolvesse isso sobre o que a Paula falou. No meu entender, toda prestação de contas ela deve se basear, primeiro, na análise da efetividade da ação. Ou seja, se ela foi, de fato, executada conforme previsto no plano de trabalho. O segundo aspecto a avaliar é a eficiência do gasto do dinheiro. Ou seja, se conseguiu fazer aquilo com valores, com a maior economia possível de recursos. Ou, de uma forma inversa, obtendo maior valor social para cada real gasto. E o terceiro, e esse é o elemento muito mais difícil, é da eficácia. A capacidade daquela iniciativa de mudar a realidade que ela se propôs a fazer. Porque eu posso ter uma ação efetiva, fiz, posso ter feito uma prestação de contas adequada do ponto de vista financeiro, mas o meu resultado foi pífio. Não mudei a realidade, porque houve falhas de concepção. É só na análise da efetividade tem a ver com execução física, a análise da eficiência tem a ver com execução financeira, mas o que tem a ver com mudança de realidade é a eficácia. Né? E hoje nós damos muito pouca ênfase na eficácia de uma série de programas, de uma série de projetos, de uma série de convênios ou termos de parceria. Porque o que nos interessa como cidadãos é reduzir o desmatamento, reduzir a discriminação, assegurar mais direitos para as crianças, né, reduzir a discriminação de gênero, ou seja, esses são os nossos interesses. É o que nós vamos ver como sucesso daquela empreitada. Né? Isso tem que ser considerado. Né? Então, como relatório, como processo de prestação de contas, se divide nesses 3 módulos. Né? Claro, nós podemos também agregar outras fontes de financiamento, aquela questão das doações das empresas, mas como o foco meu era meia hora sobre cooperação de Estado e sociedade civil, eu tive que restringir o recorte, porque, sem dúvida, dentro de uma reforma de marco regulatório, nós temos outras portas de debate e entrada, mas que aqui na minha mesa me colocaram isso e eu tive que cumprir a minha meia hora de falar. Mas, com certeza, é-nos possível. Agora, aprimorar convênio é justamente falar. Nós já temos uma coisa chamada termo de parceria que é muito melhor que o convênio. Vamos discutir, em vez de aprimorar o convênio, vamos discutir que o objeto, vamos fazer uma análise, digamos assim, menos gramatical de aprimoramento do convênio para dizer aprimoramento da relação. Né? E talvez com isso a gente consiga até chegar numa proposta de extinguir o convênio para essas situações. E eu poderia assim, eu aprimorei o convênio? Sim, eu aprimorei porque agora o convênio só serve para a regulação entre esferas de poder, entre os órgãos do Estado. Só para isso. Ou aprimorei para esse caminho, sociedade civil, outra atividade. Obrigado. Obrigada, Eduardo. O Rubem Hernando Fernandes Andrade é graduado em Educação, tem
pós-graduação em Educação e Desenvolvimento. Ele é membro do Comitê Diretivo da Associação Latino-Americana de Organizações de Promoção e Desenvolvimento, a ALOP, e também é coordenador na América Latina e Caribe do Processo Global, fórum aberto sobre efetividade das organizações da sociedade civil. Obrigada, Rubens. Buenos días. Un agradecimiento muy especial al gobierno brasilero por la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas y a los amigos y colegas de Abongi por haber también abierto esta posibilidad. Tengo el reto de ser muy corto porque el tiempo prácticamente está terminando, pero quiero presentarles una serie de ideas muy generales que han surgido de un proceso que tiene algunos hitos que están en ese cuadro y que yo quiero destacar. Quizá el primero, en 2007, en el marco del Foro Social Mundial de Nairobi, se creó una coordinación internacional de movimientos sociales y organizaciones sociales para promover un debate global entre organizaciones sociales que se vinculara a otro debate que estaba abierto acerca de la efectividad de la ayuda oficial al desarrollo. En ese sentido, conseguimos que en el marco del foro de alto nivel desarrollado en Accra, en Ghana, África, hubiera una serie de reconocimientos formales para las organizaciones sociales y que se creara un instrumento de debate más formalizado que lo llamamos el Open Forum, el foro abierto. Más o menos, ¿cuál fue la idea? Nosotros habíamos presionado muy fuertemente para que hubiera dentro de la evaluación de la ayuda oficial al desarrollo presencia de organizaciones sociales, y también presionamos para que hubiera mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y otra serie de cosas, y en ese proceso tanto representantes oficiales como del sector privado y de distintas agencias lanzaron la pregunta, y a las organizaciones sociales, ¿quién la ronda? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de la efectividad de las organizaciones sociales? ¿Dónde está la transparencia de las organizaciones sociales? Lo que alguien nos dijo, bueno, ¿están ustedes dispuestos a firmar el principal instrumento para este debate en términos oficiales, que ha sido la Declaración de París? Un embajador nos preguntó, ¿están las organizaciones sociales listas para firmar la Declaración de París? Nosotros dijimos no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un marco que no nos representa, pero estamos dispuestos a abrir un proceso global de debate sobre nuestras propias organizaciones. Eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 2008 y que tendrá un momento, digamos, de síntesis a fines de este mes en el cuarto foro de alto nivel que se desarrollará en Busan. ¿Cuál es la idea, digamos? El foro abierto es una red de organizaciones sociales que lidera un proceso global de discusión de organizaciones sociales con participación de otros sectores sobre nuestro rol, nuestra identidad y nuestros principios de trabajo y eficacia. ¿Cuál ha sido nuestra tesis central a partir de Accra? Las organizaciones sociales somos actoras del desarrollo. Eso fue una conquista, digamos, pequeña conquista que quedó formulada en el parágrafo 20 de la declaración final en Accra. Reconocen que las organizaciones sociales somos un actor de desarrollo, pero lo que decimos es que requerimos un ambiente propicio para desarrollar nuestra tarea. En el inglés pues se ha tomado la frase enabling environment para hablar de ese ambiente que no es solo normativo, quiero hablar más adelante de eso respecto a lo que está pasando. Hicimos consultas en más de 70 países del mundo, hicimos consulta sindical, consulta con organizaciones del mundo rural, con organizaciones de poblaciones marginadas, consulta de mujeres,
etcétera, etcétera. Hicimos realmente un proceso muy significativo y en América Latina hicimos consultas en 15 países. La consulta brasilera, entre otras, que resultó muy interesante, y nos estuvo acompañando María Victoria, quien en ese momento muy recién posesionada, llevaba unas pocas semanas trabajando en el cargo que ahora desempeña, se comprometió a promover y a generar este debate, y de alguna manera pues este evento es una demostración de que ha honrado su palabra, lo cual le agradecemos muchísimo. La consulta brasilera resultó muy interesante, entre otras, porque este debate que está planteado aquí en el día de hoy salió como uno de los debates relevantes en ese momento. Del foro abierto han quedado básicamente dos grandes resultados. Uno, los principios de Estambul. En la primera asamblea global del foro se acordó, después de un proceso muy complejo y muy difícil, imagínense ustedes concertar un set de principios entre grandes organizaciones de iglesias protestantes africanas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, digamos. Pero como van a ver ustedes, yo los invito a que miren esos principios, creo que nos representan, a las organizaciones latinoamericanas, nos representan de una manera bastante cómoda. Abongi, entre otras, ustedes tienen en sus carpetas este documento en donde hay una síntesis, bueno, no una síntesis, una traducción del segundo gran producto de este proceso, que fue un acuerdo sobre marco habilitante. ¿En qué consiste ese marco? Eso está puesto, fue acordado en la segunda asamblea y está traducido en portugués para ustedes aquí. Yo quiero destacar que en América Latina además hubo un tercer producto muy valioso para nosotros, y fue un acuerdo con el movimiento feminista y de mujeres latinoamericano para introducir el debate sobre equidad de género y derechos de las mujeres dentro de las organizaciones sociales como un tema especialmente relevante. Logramos un acuerdo muy importante. En las páginas web que están referenciadas ustedes pueden encontrar el texto. Los principios de Estambul son una serie de referentes. Esto no pretende pues, ser un decálogo al cual se suscriban las organizaciones, pretende ser un referente que dialogue con las distintas organizaciones sociales. ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo en términos de relación con estados y con organismos oficiales? Que lo reconozcan como referente. Por ejemplo, actualmente el gobierno surcoreano, que es el gobierno que va a ser huésped del próximo foro de alto nivel, ha reconocido que los principios de Estambul son un referente para relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros lo asumimos como un reto de construcción y de fortalecimiento que les comentaré un poco más adelante. Sí. Yo quiero detenerme un poco en este tema porque ha sido especialmente difícil y crítico el que nuestros interlocutores, incluso nuestros hermanos y colegas de otras organizaciones sociales del mundo, se pongan de acuerdo sobre algunos de estos temas. Más o menos hay un consenso fácil, general, sobre que las organizaciones sociales somos actoras de desarrollo, que contribuimos de distintas maneras a esa labor. Sobre eso no me quiero detener. Quiero detenerme un poco más en que desde América Latina hemos reivindicado de manera muy fuerte, muy férrea, que somos también actoras políticas de los procesos de democratización. Con esto hemos tenido dificultades. Les cuento que, por ejemplo, una colega dirigente de una organización de mujeres en África, en Kenia en particular, en medio de este debate se paró, muy molesta ella, a decir que las organizaciones latinoamericanas queríamos convertir a las organizaciones sociales en partidos políticos. Nosotros le explicábamos que no, que creemos que los partidos políticos tienen su propia agenda, pero que las organizaciones sociales, por ejemplo, no aspiramos a ocupar el poder del Estado, a ocupar cargos de gobierno como organizaciones sociales, pero que sí tenemos una agenda claramente política. Y en ese sentido tiene mucho que ver con los discursos de los ministros el día de anoche y cosas que se han planteado en el día de hoy.
la democracia tiene mucho que deberle a las organizaciones sociales en este continente. La lucha, por ejemplo, por el combate a las dictaduras, el combate a los autoritarismos, la lucha por el regreso a la democracia, como los partidos de izquierda o los partidos de oposición, en estos marcos, por ejemplo, en los marcos de doctrinas de dictaduras de seguridad nacional o inspiradas en la seguridad nacional. Todos esos partidos fueron declarados ilegales y perseguidos. Las organizaciones sociales nos convertimos en una herramienta de la sociedad para combatir la dictadura y para atraer los regímenes políticos hacia la democracia. En ese sentido se ha jugado un papel específicamente político, no es un papel partidario, pero es un papel específicamente político. Nosotros hemos defendido que esto es una cosa realmente importante porque nos hemos encontrado que gobiernos en la región han pronunciado frases como esta: bueno, mientras las organizaciones sociales hagan lo que tienen que hacer pero no opinen, les estoy diciendo una frase textual de un jefe de gobierno, mientras no vayan opinando, porque mientras vayan opinando las vamos a ir cerrando. Dijo un jefe de gobierno recientemente en alguna discusión que teníamos sobre este tema. Les encanta que trabajemos, pero no que pensemos. Y esto, pues lógicamente no es aceptable, porque parte de nuestro rol en la sociedad es comportarnos como un actor independiente, autónomo y que por supuesto coincide en momentos con las prácticas o las políticas de gobierno, pero en otros momentos no, estamos en la oposición o cosas por el estilo. Hay una serie pues de roles que jugamos en la sociedad que tienen que ver con la naturaleza de promoción de los bienes públicos, es decir, de la política. Pasa por favor. Yo en este punto quiero ser muy sintético porque no creo que quepa profundizar demasiado, pero quiero llamar la atención sobre esto. Cuando hablamos, especialmente en América Latina, de qué consiste un marco favorable para las organizaciones sociales, hablamos por lo menos de esos 4 campos que están puestos ahí. Hay un primer campo que es de orden cultural, y en este sentido yo llamo la atención porque ahí hay un tremendo reto que no es solo para el Estado, sino que también para la propia sociedad y para nosotros mismos. Tenemos una sociedad que termina no valorando lo suficiente la organización social. Y en algunos casos hemos tenido gobiernos en donde la cabeza del Estado sistemáticamente ha acusado a la organización social o de subversiva o de aliada del terrorismo. Yo lo digo, por ejemplo, en mi país tenemos un presidente, ya no ahora, digamos, pero en el pasado, donde prácticamente cada semana hacía una declaración pública y hablaba de esas ONG que son aliadas del terrorismo, y hacía declaraciones de ese orden. Tenemos otros gobiernos de la región que han hablado que esas ONG que son aliadas de la derecha o que son brazos de la CIA, ha dicho alguno de estos gobernantes. Tenemos una práctica de gobiernos, de jefes de gobierno, que tratan a las organizaciones que no están de acuerdo con sus políticas como enemigos. Y ahí estamos ante una tremenda dificultad, porque justamente lo contrario, creemos nosotros, tendría que ser lo que se promoviera, es el valor de la organización social como una herramienta que tiene la sociedad para resolver sus propios problemas. Es la idea de promover el asociacionismo como valor en lugar del individualismo, del resolver los problemas de manera individual como la gran apuesta de la sociedad. En ese sentido hay un reto cultural, que es un reto que atañe al conjunto de la sociedad y ello incluye al Estado. Es un reto, desde mi punto de vista, era un consenso en nuestros debates, es un reto hoy en día quizá el más importante y más difícil que tenemos entre nosotros, porque tenemos una sociedad que te invita a aislarte, que te invita a meterte en la casa con los aparatos estos pues, que todos tenemos a disposición en la actualidad. Hay un segundo campo que es normativo y que tiene que ver con la realización del Estado de Derecho, un Estado que reconozca que la organización libre, autónoma, estas cosas hacen parte del sistema democrático.
Hay un asunto crítico para nosotros y lo encontramos en varios países, incluso pues aquí en Brasil también se planteaba en la consulta nacional. Ese marco normativo tendría que incluir herramientas para la defensa jurídica cuando la organización es atacada, bien por funcionarios públicos o bien por agentes del mercado o de otros sectores, porque cada vez más las organizaciones estamos siendo víctimas de ataques de este tipo. Ataques a nuestra honra, a nuestro capital, digamos, institucional, representado como legitimidad, ataques no muy adecuados, digamos, o no muy legítimos, pero ataques al fin y al cabo. Herramientas de ese orden la creemos que es bien importante. Y hay un asunto pues, que tiene que ver con el marco jurídico, con el marco legal también, que es un marco fiscal que promueva y proteja la organización. Yo aquí quiero hacer en este evento precisamente quiero hacer un llamado, un cuidado, digamos. En América Latina tenemos claramente fetichismo por la norma. Creemos que cuando se instaura una norma el problema queda resuelto. Y claramente lo que nosotros nos hemos encontrado en todo este proceso es que la norma es indispensable, pero no es necesaria. Y entramos al campo, el otro campo que está puesto ahí, que es el de la política. La voluntad política de los gobernantes es absolutamente necesaria para construir marcos favorables para la organización social. Tenemos un ejemplo, pásalo por favor. Haciendo yo una lectura de las 15 consultas nacionales, yo me encontraba como 3 tipos de países en términos del marco para la acción de las organizaciones sociales. Uno era marcos amigables, pero con problemas de implementación. Ahora que están ustedes en esta tarea, yo invitaría, por ejemplo, a que miraran las leyes recientes de República Dominicana. Son realmente leyes muy interesantes, muy favorables a la organización, pero que adolecen de un gran problema. No hay voluntad política para aplicarlas. Entonces es una excelente ley aprobada en el año 2005, que solo hasta el 2008 comienza a reglamentarse y que solo hasta este año comienza a implementarse en términos de los instrumentos que se han creado. Por supuesto, bueno, el segundo grupo de países es unos donde hay una ausencia de política nacional clara, especialmente pues varios países decían, bueno, no sabemos qué nos regula, y eso tiene un grave problema, y es que eso significa que entonces es cada funcionario público el que va creando la jurisprudencia. Si no hay un esquema claro de orden nacional, decían, entonces tú te encuentras con un ministerio que es completamente amigable, pero vas al ministerio de al lado y te encuentras con un enemigo declarado, digamos. Entonces, ahí hay una dificultad. Y hay un tercer grupo de países, que es donde hay marcos hostiles y donde lo que tenemos es una normativa que criminaliza la organización social, que no esté en determinados criterios, sobre todo pues alineada con el gobierno. Tener un marco normativo favorable es un verdadero tesoro. Yo en esto no quiero minimizar, digamos, la importancia de lo que del trabajo que se quiere hacer en este país, pero sí alerto en el sentido de que no es suficiente, que la acción cultural y la acción política es también un reto, además del de construir un marco normativo. ¿Qué es lo que hemos concluido, digamos, y qué es lo que le proponemos a las sociedades y a las organizaciones de nuestros países en este sentido? Construyamos políticas públicas de fortalecimiento de organizaciones sociales. María Victoria, en la consulta brasilera, hablaba de política de fomento de la organización social. Yo esa frase la he repetido pues en varios países como un ejemplo de lo que pudiera hacerse, pero lógicamente está el reto de en qué consiste una política de fomento. Ahí hay un ingrediente, a propósito del debate del panel anterior, que tiene que ver con lo siguiente. Queremos enfatizar en el carácter público, de interés público de la acción de las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido somos organizaciones que, independiente de que nuestros recursos provengan de fondos privados o de fondos públicos, la naturaleza de lo que hacemos, que normalmente está atada a la realización de los derechos de alguien o a la promoción de alguna idea o de valor de interés común,
hace parte de los bienes públicos de una sociedad. Y podemos decirlo de una manera muy simple. Si usted es una persona pobre, empobrecida, que vive en un determinado territorio y además no está organizada, usted es más pobre aún. El no estar organizado es parte de la pobreza, especialmente en las situaciones críticas. Si usted está organizado, ya ha dado un paso importante en el sentido de conquistar sus derechos e ir saliendo de la situación en la que está. En ese sentido, hagamos una imaginación. Tenemos un territorio en donde no hay organización social y tenemos otro territorio en donde la organización social es rica, donde el tejido organizativo es diverso, dinámico, activo. Claramente usted puede decir que este segundo territorio es más rico que el primero. En este sentido, ese tejido organizativo es un bien público y el Estado democrático está creado en las sociedades para proteger y promover los bienes públicos. En ese sentido, para nosotros se concluye que parte de las funciones, de las responsabilidades que tendría el Estado está justamente en fortalecer y contribuir a fortalecer esos bienes públicos. Ahora, cuando hablamos de esas políticas, por supuesto, pues estamos hablando de construirlas de manera deliberativa, pública. Esto no es un asunto pues de unos técnicos que hacen un borrador y se aprueba por parte del Ejecutivo. Estamos hablando, eso se mencionaba esta mañana y yo quiero recalcarlo, de una acción más estatal que gubernamental. Lo gubernamental en estas discusiones es inevitable, es decir, nosotros siempre pasamos por los gobiernos y por interlocuciones con los gobiernos. El problema es que nos quedáramos solamente allí. La idea es dotarnos de instrumentos, que esa política se dote de instrumentos que vayan más allá de las temporalidades del gobierno nacional, por un lado, y por otro, que incluso vayan más allá de la jurisdicción propia del gobierno nacional. Y aquí hacemos un llamado al reto político que significa construir políticas públicas de orden territorial, local, municipal, departamental o estadual en el caso brasilero. Por ejemplo, en mi ciudad, la ciudad de Medellín, el consejo de la ciudad, ¿cómo me decías que se llaman los consejos municipales aquí en Brasil? Las asambleas, cámaras, exactamente. La cámara de mi ciudad este mes discutirá una propuesta de política pública municipal de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Municipal. Creemos que ahí hay un enorme valor, porque al fin y al cabo el municipio es el territorio más cercano a la organización social, el interlocutor más cercano lo tenemos ahí, y esa construcción nos parece muy relevante. ¿Puede coincidir con el gobierno nacional? Ojalá, pero puede que no. Y de nuevo ahí tendríamos una enorme ventaja. Cuando tenemos gobiernos nacionales muy autoritarios, tendríamos la posibilidad de construir políticas locales que para nosotros son muy importantes. ¿Qué podría contener una política como esas? Pues hay algunas ideas. Ya lo decíamos, comunicación pública, programas de comunicación pública en favor del asociacionismo, desarrollo de marcos normativos favorables, un marco fiscal promotor y proactivo, una estrategia de formación de capacidades. Esto nos parece muy relevante. Es un asunto de ayudar especialmente que la organización más débil sea más capaz de hacer lo que quiere hacer. Este punto me quiero detener, una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de segundo, tercer, cuarto grado, de las asociaciones, federaciones, confederaciones y de las redes. La experiencia que nosotros tenemos es absolutamente elocuente. En aquellos países donde no hay una instancia nacional clara, es muy complejo convocar este tipo de debates, porque esta agenda de la que hemos venido hablando es imposible que la asuma una organización, por más fuerte que ella sea, una organización de manera individual. Esta agenda corresponde a organizaciones de carácter colectivo, que puedan pensar más allá de la necesidad básica de cada organización. Y aquí yo quiero decirlo con un ejemplo muy sencillo. Mire, el que Abongi sea una organización con capacidad de incidencia en la sociedad brasilera
es un enorme tesoro, no para las organizaciones sociales, sino para la sociedad brasileña. Y en ese sentido, podemos decir lo mismo de redes de carácter internacional y de cosas de otro orden. Yo he llegado a la conclusión de que una agenda de formación de capacidades, por ejemplo, que no tenga organizaciones de este orden, de un nivel superior, al frente de esos procesos, organizaciones de la sociedad civil que actúan de manera autónoma, sin ese tipo de instrumentos, es prácticamente imposible que esas cosas lleguen a buen puerto. Esa organización de segundo o tercer grado es muy relevante. Ahora, por supuesto, tenemos las redes, pero las redes tienen una característica que a mí me gusta mucho, que es casi siempre su informalidad y que están centradas temáticamente, las redes de educación, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahí hay una gran fortaleza. Pero cuando hablamos de gremios del sector, estamos hablando de organizaciones cuyo problema son dos cosas: la creación de ambiente para la acción de las organizaciones sociales y el fortalecimiento de sus asociados. Es decir, son organizaciones cuyo problema son las propias organizaciones. Y a eso me estoy refiriendo como una estrategia de fortalecimiento que tendría que contener una política pública en distintos territorios. Y por supuesto estamos hablando también de mecanismos de financiamiento público, que no es un asunto pues menor. Pasa. No, discúlpame, devuélvete una vez. Yo aquí quiero terminar planteando que una de las cosas que hemos encontrado es que aquí hay enormes retos también para la organización social como tal, es decir, no todo es endilgable a los demás y no todo está puesto en otras esferas. Creo que nosotros como organizaciones sociales tenemos unas enormes responsabilidades también. Hay una primera que tiene que ver con la creación de mecanismos de autorregulación. Este es un tema complejo y sé que hay, en muchos terrenos hay resistencias con él. Pero miren, una de las cosas que nos encontramos como común en toda la región es un intensivo uso indebido de la figura organización sin fines de lucro. En Colombia, los paramilitares, la guerrilla, los narcotraficantes tienen sus propias ONG y las tienen construidas para desviar dinero, para cosas que todo parece indicar que en este país pues, se hace con la originalidad brasilera que lo caracteriza. Pero también aquí hay un uso indebido de esa figura. Ahí, por supuesto, hay unas exigencias que hacer el Estado, pero también hay unas exigencias al propio sector en el sentido de construir herramientas que nos ayuden a nosotros y ayuden a la sociedad a hacer esas diferencias. Por ejemplo, prácticas como transparencia y rendición de cuentas es un ingrediente muy importante. Déjenme contarles una anécdota muy pequeña. Sincelejo es una ciudad al norte del país en donde ha habido una presencia muy fuerte, especialmente de grupos de narcotraficantes y paramilitares. La Confederación convocó en esa región una rendición colectiva de cuentas de ONG. A la primera reunión llegaron 65, 70 organizaciones. Cuando se les explicó en qué consistía, quedaron unas 12. Le preguntamos a los compañeros, nuestros colegas pues, de la región, qué pasaba, y les decían, claro, no, es que las otras 50 eran organizaciones de los paras. Entonces la rendición colectiva de cuentas se convirtió sin echar a nadie, sin crear rayas divisorias de ningún tipo, sino que nosotros vamos a ser transparentes y vamos a rendir cuentas. Eso ya generó un mecanismo de separación y de clarificación. Ahí hay una herramienta muy importante. Tenemos una red construida de orden regional. Este año en Colombia en particular seremos cerca de 450 organizaciones voluntariamente rindiendo cuentas ante la sociedad. Nos presentamos ante los medios, invitamos al alcalde, invitamos a un empresario, invitamos a un académico. Esto hemos hecho este año, la plata la hemos sacado de aquí, cosas de este orden. Yo creo que ahí hay un reto para las propias organizaciones que merecería respaldo estatal, respaldo público, digamos, por ejemplo, con algún pequeño financiamiento, pero que es básicamente una iniciativa propia de las propias organizaciones. Los invito pues a los colegas a mirar esa posibilidad. Hay un asunto que tiene que ver, yo lo llamo con mejorar y hacer más orgánica nuestra reflexividad. Nosotros fuimos organizaciones que muchas de nosotros nacimos en los 80,
Y en ese momento hubo una reflexión muy intensa sobre nuestro papel, sobre nuestro rol, sobre para qué estábamos en la sociedad. Pero la sensación que tenemos es que hubo un cierto bajón, digamos, de esa reflexión, se siguieron haciendo cosas, pero hay que volver a generar reflexión sobre lo que nosotros somos. Mi amigo Giorgio Eduardo, aprovechando que aparece, me entregó ayer un libro sobre la historia de una organización que tiene 50 años en este país, una cosa extraordinaria. Cosas de esas necesitamos de conjunto, porque efectivamente tenemos que reconocer que el contexto en que actuábamos y el contexto para el que surgimos en la sociedad ha cambiado y de manera rotunda. Y nosotros como actor de la sociedad tenemos que pensarnos en ese nuevo contexto, para dónde vamos, para qué servimos, qué es lo que se quiere de nosotros. Por ejemplo, se ha pensado en una propuesta como esta, generar un reporte global cada cierto tiempo, cada 3, 4 años, sobre la situación de las organizaciones sociales y los movimientos sociales en el mundo. Y que ahí fuéramos como un reporte a Naciones Unidas. Y que por supuesto pues ahí todos contribuyamos, como el IDH, digamos, pero en este caso referido a la organización social. ¿Qué tal, por ejemplo, un reporte como estos cada 2 años al Parlamento brasilero presentado por el Ejecutivo, en el que las organizaciones sociales podamos discutir, hemos avanzado, no hemos avanzado, qué tenemos de fortalezas o no? La idea es convertir en debate público lo que nosotros somos y hacemos. Un instrumento como esos creemos que podría ser de mucha utilidad. Pásalo, por favor. Y pásalo. Yo quiero nada más dejarles ahí unas páginas donde se puede consultar las cosas que con mucha más extensión que he dicho. Yo quisiera terminar destacando 2 cosas. Uno, yo también percibo que lo que pasa en Brasil es un referente muy importante para casi toda la región. De hecho, pues nosotros, yo lo digo como miembro de ALOP y como miembro del Open Forum, a nivel global hay una esperanza, digamos, de que aquí se construyan instrumentos interesantes para lo que está pasando, para las organizaciones sociales, para su fortalecimiento, para generar, para aprovechar ese enorme tesoro que es la red organizativa de la sociedad civil que tenemos en estos países. Pero no, y además 3 cosas adicionales. Uno,